compreendermos agora, dentro da nossa intimidade, porque a modificação no exterior obedece às mudanças internas. Essa é uma lei imutável. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 349. Nem sempre o espírito, quando falha a sua reencarnação, imediatamente escolhe outra. Esses casos devem passar pelo exame dos benfeitores espirituais e depende muito da necessidade do reencarnante. Às vezes se trata de uma entidade que deveria passar por aquela prova, como sendo a última em estado de prova. As outras que surgirem, poderão ser de missão para o espírito, já consciente das obrigações espirituais, capaz de estender o Evangelho de Jesus por intermédio dos exemplos do dia a dia. Nos fins dos tempos que se aproximam, estão nascendo multidões de almas elevadas, para a difusão dos ensinamentos de Jesus pelas vidas que deverão levar. São os novos discípulos, dentro de uma dinâmica de luz, que não somente falam do Mestre, mas mostram o Senhor pela compreensão, pelo amor e pela caridade. Em se falando sobre a pergunta em referência, podemos crer que muitos espíritos ficam esperando novas oportunidades que lhes serão concedidas, no sentido de voltarem à Terra, cumprindo assim a tarefa onde podem, por ela, se recuperarem de certos desequilíbrios do passado, próximo ou distante. No caso de pertencer, pelo trabalho, a alguma colônia espiritual, os serviços de reencarnação da mesma analisam as possibilidades da alma, e passam a escolher o novo corpo de acordo com as exigências do próprio karma. O espírito, mesmo na inconsciência, busca sua própria paz espiritual. Ninguém resiste ao amor. Aos companheiros que nos honram com esta leitura, nós os concitamos a amar o mais intensamente o que puderem, porque o amor é verdadeiramente o alimento de todos nós. Em todas as faixas de vida a que pertencemos, por amor de Deus. De qualquer maneira, sabemos que as vidas múltiplas são uma benção de Deus a favor das criaturas. São escolas de luz, que nos ensinam a viver melhor. Devemos notar em muitas mensagens, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que devemos cuidar bem dos nossos corpos, pois são eles instrumentos para o nosso trabalho. Eles precisam de cuidados que somente o dono pode dispensar. As coisas naturais têm o poder de sustentar uma boa saúde, para que se possa trabalhar com bom empenho na vida. Que cada um estude as necessidades do seu mundo fisiológico e faça a tudo com ponderação, que a vida feliz é aquela em que a parcimônia reflete a paz interior. Deve-se comer para viver, e não viver como gastrônomo, qual alguns animais. Que se aprenda a respirar melhor e a confiar no que se respira, visto que Deus nos dotou de poderes e que, pela vontade, podemos atrair o que desejamos. Que se fale da saúde, mas que se faça por onde a saúde se instale. Que não se aumente a miséria, conversando sempre sobre ela. Distribuamos alegria e vivamos alegres nas coisas nobres, que não existe felicidade sem alegria no coração em Cristo. As determinações do mundo espiritual a nosso favor certamente que são de maior utilidade. Não regateemos a vontade do alto, pois Deus sabe o que faz para o nosso bem. Se queremos as coisas imediatamente, sem avaliar as consequências, podemos nos desesperar. Confiemos em Deus, que Jesus sempre confia em nós. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 350, deplorando a escolha. O espírito, quando encarnado, depois que a sua consciência já se encontra reduzida, não se lembra da escolha que fez, entra em um estado de depressão, sem seu coração não vibra a fé. Quantos não têm ouvido, principalmente na época que corre a juventude, dizer que não pediu para nascer em tais ou quais circunstâncias? É a revolta de estar preso na matéria, pois o espírito não se lembra de que foi ele mesmo quem escolheu aquele tipo de provis, e quando não foi ele, foi a lei que assim determinou, pela força que possui para que a alma pudesse desabrochar suas qualidades de vida e de luz.
A alma não pode deplorar a escolha, pelo estado de inconsciência em que se encontra. Quantos suicidas há, sem causas que se possa analisar, visto que essa causa está no inconsciente, mas ela se irradia para o consciente em forma de depressão, que o leva a um momento drástico de tirar a própria vida. A doutrina dos espíritos, que é o mesmo Jesus voltando para a humanidade, abre os braços a toda essa humanidade em sofrimento, não somente consolando, porém, levando e dando educação a todas as criaturas de Deus. É o Consolador prometido por aquele que pode prometer, porque Ele é a vida, a verdade e o caminho. Sabemos, e muitos homens são conscientes disso, que a vida na carne é como uma prisão, carcerice que limpa as mazelas da alma e mostra essas claridades maiores no desabrochar dos seus próprios talentos. Se passamos por duras provas, não desdenhemos a vida que levamos, seguremo-nos na fé e movimentemos as mãos no bem comum, para que esse bem possa nos levar à tranquilidade de consciência. Procuremos o amor em todas as suas modalidades de expressão, que esse amor virá de Deus pelos canais do Cristo, para nos salvar das depressões e da ignorância. Firmemo-nos na lei das vidas sucessivas, que por elas podemos conhecer a bondade de Deus. Firmemo-nos na comunicação dos espíritos com os homens, que por esse intermédio notaremos que ninguém morre, e que a vida continua em todas as direções. Firmemo-nos no amor e na caridade, que desse modo encontraremos a paz no coração e todas as diretrizes que nos levam à harmonia interna. Ajudemos no que pudermos aqueles que ainda dormem na inconsciência, e não usemos o nome do Senhor em vão, sem saber diretamente dos seus desígnios. Lembremo-nos de que Jesus é o nosso pastor, e que nunca deixa suas ovelhas trismalhadas, sem o amparo daquele que é a verdadeira vida. Não queiramos que a nossa vida seja outra, ela é o que deve ser, de que precisamos. A nossa felicidade se encontra nas linhas do nosso desempenho nesta vida. Procuremos a tranquilidade nas mínimas coisas. Não pensemos no mal nem falemos nele, porque tudo o que pensamos e falamos entra em nosso caminho, vindo ao nosso encontro. A vida nos responde com o que sintonizamos para encontrar. Essa é a lei do pedir e obtereis, do buscar e achareis. Com nada nos revoltemos, pois Deus está em tudo e nos mostra, pela nossa compreensão, a luz que pode desabrochar por dentro de cada criatura. Subindo o seu calvário, mesmo que seja pregado na cruz dos problemas inúmeros, o espírito é imortal, a glória surgirá no mundo da sua consciência, e o Cristo recompensará. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 351, no intervalo. No intervalo entre a concepção e o nascimento da criança, o espírito entra em um estado de sono, como se verdadeiramente estivesse dormindo. É o espírito recebendo influência da matéria e doando a ela força para a renovação da vitalidade de que a matéria é portadora. Em nada na vida podemos generalizar. Os roteiros do espírito são traçados de acordo com a sua evolução espiritual. O espírito de alta capacidade espiritual não perde a consciência no intervalo entre a concepção e o nascimento, nem perde tempo. Ele trabalha quase como se estivesse livre da matéria. Sabemos que Maria de Nazaré e Francisco de Assis, dois astros de luz, no intervalo entre a concepção e o renascimento, continuaram trabalhando em favor da humanidade e não foram atingidos pelo sono, devido aos seus níveis de evolução. Isso é uma amostra para as futuras reencarnações. O espírito mediano, porém, passa por um período de perturbação e dorme o sono da esperança, enquanto o espírito abaixo do mediano fica totalmente inconsciente do seu estado, e somente vai ganhando a consciência quando desencarna. Mesmo assim, em muitos casos, essa recuperação é lenta, pois a natureza nada violenta. É nesse sentido que estamos trabalhando com Jesus Cristo, para que os espíritos avancem na escala a qual pertencem e passem a acordar em todas as direções da vida, sem perderem a consciência do seu estado. Eis porque a ignorância deve desaparecer, para que o trabalho aumente em favor dos que sofrem nas sombras.
As obras básicas da doutrina espírita devem ser sempre lidas e estudadas, para que se tenha uma noção da vida que se deve levar, santificando sempre os pensamentos, palavras e obras, com base no amor. O espírito, no intervalo da concepção ao nascimento, ainda não está reencarnado, apenas ligado por laços ainda frágeis. O toque de maior segurança é dado no momento do nascimento, prosseguindo até os 21 anos de idade. Em raros casos, antes desta idade, o espírito já se encontra adulto, com todas as suas possibilidades de independência, respondendo por ele mesmo ante a sua consciência e a Deus, pelas promessas feitas no mundo espiritual. Nada fica sem a proteção de Deus, nosso Pai de amor. Em todos os intervalos em que a alma sonha, as mãos do Divino Mestre operam em sequência permanente para o restabelecimento da individualidade da alma, para que algum dia ela possa se libertar e conhecer a verdade. Ao reencarnado, quando adulto, a natureza consciencial vai mostrando, na cadência da sua evolução, algo de que era no passado, de modo que o espírito possa trabalhar nele mesmo, na iluminação dos seus sentimentos. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 352, recobrando as faculdades. O espírito não recobra as suas faculdades imediatamente ao nascer. Ele ainda não se encontra em completo domínio sobre seu corpo. O seu instrumento de carne não lhe fornece meios para tal empreendimento. Compete, porém, ao espírito esperar, pois com o crescimento do corpo ele vai recobrando paulatinamente suas faculdades espirituais, mas nunca se aposta dos seus dons, envolvido na carne, como se estivesse em espírito. A alma se encontra abafada pelo amontoado de células que, mesmo vivas e em certa plenitude de poderes energéticos, está muito aquém dos canais que o espírito precisa para se manifestar como espírito livre. No entanto, é capaz de realizar grandes coisas. Ele, o espírito, tem intuições do que deve fazer e, ainda mais, os benfeitores da eternidade o auxiliam constantemente de acordo com o seu mérito. Podemos observar uma planta no seu crescimento. Antes, era semente, depois vai tomando a forma de árvore, vindo as flores e os frutos. Assim também a alma, a semente divina, inicialmente envolvida nas formas, vai passando pelo fenômeno de crescimento e tomando, com o tempo a forma definida do espírito imortal, dentro da imortalidade de Deus. O espírito vai domando o corpo qual o peão que doma um potro e faz dele um companheiro de trabalho. Depois de domesticada a casa física, ela passa a ser mais dócil ao seu comando, e o espírito começa a crescer, despertando as suas qualidades nobres, que são os talentos falados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos sabemos que a natureza não dá saltos no empenho de crescer. É nesse trabalho que se encontra a ponderação, a ciência, de modo a compreendermos que a alma, gradativamente com o corpo, vai despertando as lembranças, mesmo em forma embaçada, daquilo que ela é e as promessas feitas no mundo espiritual. Aquilo que assinamos ao descer para a terra vem ao nosso encontro pelos canais da intuição, de modo que a cada dia somos conscientes dos nossos caminhos a percorrer. A encarnação é uma vestimenta grosseira de matéria. Embora divina na sua expressão, ela é rude ante o espírito que ainda desconhecemos na sua plenitude, porém, ele desenvolve suas qualidades mediante os obstáculos que vai encontrando, para tomar-se um sol, em manifestação do sol maior. Já falamos muitas vezes e tornamos a dizer, para nos libertar, devemos começar pelo esforço de cada dia que mãos invisíveis não faltarão na operação subida. Todos temos, encarnados e desencarnados, um calvário a subir e uma cruz para ser carregada, e isso deve ser motivo de glória para todas as criaturas de Deus. O espírito encarnado está em uma existência nova, com novas tarefas a desempenhar para o seu próprio bem e da humanidade. A doutrina dos espíritos, sendo o cristianismo original,
nos possibilita a paz interna, mas mostrando-nos as vias internas para alcançarmos essa tranquilidade imperturbável. O espírito somente desabrocha as suas faculdades na sua plenitude quando se tornar espírito superior e, para tanto, existe uma jornada a avançar, de modo que o Cristo desperte em nós motivo de luz para os corações em festa. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 353, a alma e o feto. Não se pode dizer que o feto tem uma alma, propriamente dizendo. No entanto, está destinado a possuí-la ou essa é este. Já falamos em várias anotações a respeito, que a reencarnação somente se consuma depois dos 7, 14 e 21 anos. Os laços vão se apertando pouco a pouco, conforme o crescimento do corpo. É notório e prudente, que tudo na vida respeite leis irradiadas por Deus, sem violência. O encontro do espermatozoide com o óvulo é a transformação de duas vidas em uma, para que se cumpra uma destinação em favor de um espírito, na busca de experiências necessárias ao seu comportamento espiritual. Estudando a geração nos aspectos de beleza biológica, notadamente dentro do útero feminino, haveremos de raciocinar que um corpo precisa ser cuidado para que tenha equilíbrio na jornada a que se destina a seguir. O espírito é uma ave que pousa no ninho craniano, comandando o corpo para a grandeza das suas qualidades imortais. Compete-nos verificar todos os dias as reações desse encontro, de maneira a deduzirmos com urgência o que devemos fazer da vida. A alma em marcha evolutiva vai necessitando de corpos que se sucedem, ciência que a ignorância humana empana, com medo de propagar. Receio se provindo da falta de conhecimento das necessidades do espírito para seu melhor desempenho no mundo. Se deseja algo, por exemplo, com excessivo querer, cria um corpo singular, a oferecer campo às suas vibrações de modo que esse corpo acumula seus próprios sentimentos. Se é um pensador, cria com isso um corpo mental onde acumula inúmeros pensamentos, que vibram de acordo com as ideias que carrega. Quem não usa seus poderes, deixa-os atrofiar, e não pode criar corpos diante da inutilidade dos seus talentos. A própria ciência no futuro irá estudar o comandante do corpo em todas as particularidades que ela poderá alcançar, porque somente conhecendo a alma, poderá saber de suas vestes, com as suas necessidades. A psicologia, quando ampliada na extensão do amor, deverá cuidar deste estudo igualmente, ajudando, assim, a mãe na sua gestação, instruindo-a no seu comportamento, para bons pensamentos e controle emocional. Também o pai deve ser instruído nesse sentido porque o espírito bem antes do nascimento, já se encontra no lar, familiarizando-se com os seus futuros pais. É bom que cada um coopere na evolução de todos. Cumprindo seu dever, está trabalhando para si mesmo. A harmonia divina pertence a todas as criaturas. Precisamos conservá-lo dentro e fora de nós. Por enquanto, não é necessário saber onde o espírito fica. A alma não tem local especial para ficar quando está encarnada, podendo se mover por vários pontos porque o espírito é inquieto. Mesmo na inconsciência, ele se move e vibra em todas as direções e sopra onde quer que seja. Diz o Livro dos Espíritos que o feto não tem propriamente uma alma, é a alma, certamente, que está esperando o seu corpo, para o cumprimento das suas atividades na Terra. Esperemos e confiemos em Deus, para que tudo corra bem, para o nosso melhor desempenho. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 354, Vida intrauterina. O útero da mulher é uma câmara sensível, na qualidade de ninho, onde tem todas as qualidades necessárias para a geração da criança, fenômeno humano, mas que tem feição divina. No encontro do óvulo com o espermatozoide, se dá o casamento interno de duas forças, que são envolvidas por energias imponderáveis, na formação de uma consciência instintiva, que passa a comandar como se fosse um computador altamente condicionado, porém, no qual brilha, nas suas irradiações de luz,
a presença de Deus. O feto cresce pelo comando das forcas internas, como sendo uma árvore, mas que com o passar dos tempos ele alcança variadas feições, como estágios nas lembranças dos seus ancestrais, por onde o espírito percorreu na sua marcha evolutiva, até sentir a razão nos esplendores da raça humana. O seio uterino é um mundo onde se pode notar em ação as leis que regulam o próprio universo. São ondas, raios e impulsos se intercruzando para garantir uma vida. O corpo humano, não cansamos de dizer, é uma cópia do universo, estudado há milênios sem conta e experimentado por milhões de vezes na sua jornada, para que pudesse obedecer ao progresso. Ele, cada vez mais, vai oferecendo ao espírito os meios, dentro de suas possibilidades, de cumprir sua missão cada vez mais elevada na face da Terra. Esse corpo biológico foi planejado e executado pelas mãos do Cristo. A sua presença nunca faltou, para que esse corpo se expressasse como tal. Certamente que em seu derredor muitos engenheiros siderais estavam apostos para as suas ordens, em experimentações variadas. Em futuro próximo, o corpo físico tomará outra expressão que seja mais para o lado da fluidez, oferecendo assim a alma que o vai comandar meios mais sutis para altos cargos de experimentação. No campo da vivência dos conceitos evangélicos, sem as prováveis reações que se dão no corpo de hoje. É nesse sentido que se deve começar a ajudar os engenheiros do mundo espiritual nas lutas para descondicionar as vibrações negativas no perispírito, porque o seu campo de hoje é sofrido pelos pensamentos imantados no ódio, na inveja, no orgulho, no egoísmo e em tantos outros departamentos das trevas, que o espírito, na sua ignorância, alimenta. O espírito passa por diversas fases na formação do seu corpo, lembrando, mesmo na inconsciência, o que tem de fazer para o seu crescimento, atingindo, assim, a vida espiritual onde ele deve aprumar, procurando, por lei, a plenitude da vida em libertação com o Cristo. A ciência humana deve estudar a vida animal em formação na intimidade das nossas irmãs, para que a humanidade tenha mais respeito pelas crianças, se não pelos fetos. Disse o Cristo, de certa feita, vós sois o sal da terra. Os espíritos, movendo um corpo no mundo, são realmente o sal da terra, porque a alma vem temperar toda a expressão do entendimento, vem dar a compostura sagrada à própria natureza e essa, devolvendo ao mesmo homem as leis mais visíveis, para que ele se liberte dos laços inferiores que o prendem às paixões. A vida intrauterina é como que a vida em uma das maiores capitais do mundo, sendo que ela é mais perfeita por não desrespeitar as leis que sustentam a sua própria harmonia. Falando aos homens, pedimos que respeitem a formação da vida física e, em seguida, respeitem a criança. Ela é o homem de amanhã e pede hoje que amemos a Deus sobre todas as coisas. Eduquemo-las, não somente com palavras, mas através do exemplo. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 355, Criança não vital. Esse fenômeno das crianças não vitais pode ocorrer com frequência. De qualquer modo, existe um espírito que fornece elementos para a formação do corpo em gestação. Nada se perde no universo de Deus. São experiências necessárias à evolução dos espíritos envolvidos. Tudo é aproveitado como lições, para que no futuro se aproveite o melhor que se possa processar, para a beleza da própria vida. O pensamento é uma forca ainda desconhecida na Terra, a não ser por alguns estudiosos, e que experimentam todos os dias essa força soberana de Deus. Com relação à criança não vital, seu corpo obedece mais ao pensamento da mãe, cujo amor se transforma em ordens de comando na gestação do filho. Podemos encontrar muitas pessoas que, pelo olhar, simplesmente, dão vida a algumas criaturas em decadência, e outras que, também pelo olhar, matam plantas e adoecem pessoas. Pelos canais sublimados da visão flui o magnetismo puro ou exonerado da alma.
Esses fluidos são emanações dos sentimentos em elevação com o Cristo, ou em decadência junto às trevas. A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, que velou a terra na sublime missão de reviver o cristianismo, mostra aos homens um celeiro de conhecimentos para que esse homem conheça a verdade, facultando todos os entendimentos, de modo a alegrar e a exultar na vida, pela vida. É muito difícil o que vamos citar, mas acontece. Há crianças que não são vitais que, além de constituírem prova para os pais, como em seguida para o próprio espírito que por ali se encontra, são feitos limpeza da vida intrauterina da mãe, que funcionam como investimento do mundo espiritual, representando renúncia do que deveria nascer em favor de uma mãe, nome sagrado dentre todos os demais na terra. O espírita deve é sua obrigação estudar o corpo humano em todas as suas feições de ciência da terra e do céu, porque, como conhecer os corpos espirituais, sem primeiro entender o corpo físico? É na sequência desses estudos que nasce o respeito às leis de Deus que se fazem presentes pela Mãe Natureza. Mesmo o corpo não vital merece o nosso maior respeito, pois ele tem uma destinação proveitosa. Deus vibra em tudo, e Jesus participa nos campos que lhe foram entregues olhar com amor e dedicação. Nada há no mundo, ou nos mundos, que se mova sem a presença do Espírito. Deus tem seus agentes de luz que registram todos os aspectos do crescimento da vida. No fundo, se queremos aprofundar nos acontecimentos, nada existe sem vitalidade, porque toda forma é a vontade de Deus operando para nos ensinar a viver melhor. O mundo está passando por determinadas provações. Quando falamos do mundo, salientamos com mais interesse a humanidade. É nesses transes que se dá nascimento à luz. Há muitos povos dormindo, que serão despertados com certa violência, criada por eles mesmos. Há muitas nações que, em verdade, são corpos não vitais, pelo menos por enquanto, no útero da vida, mas lhes será dada vitalidade pelo amor de Deus e pela caridade do Cristo. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 356, entre os natimortos. Entre os natimortos alguns efetivamente não têm a destinação de viver, por não haver, desde o princípio da sua gestação no seio da mãe, determinado espírito para a devida reencarnação. No entanto, como já foi dito, existem almas que aceitam, por renúncia, ajudar na formação do corpo, o qual é nutrido mais pela mãe, e tomando a forma humana para muitas lições que a vida possa dar. Um lar é um laboratório divino, onde se fabrica a mais sofisticada roupagem para a alma, que máquina humana alguma tem a capacidade de fazer, além do corpo que se forma pelo amor do casal. É, pois, uma universidade valiosa, onde opera a luz do Cristo, sob as bênçãos de Deus, para a educação dos espíritos destinados a conhecerem a verdade. O lar, quando em Cristo, não somente dá oportunidades aos espíritos para a volta ao mundo, como indica os caminhos para a sua jornada. No mundo espiritual há multidões de espíritos desejosos de uma reencarnação, esperando que os encarnados possam lhes oferecer esse presente do céu para os seus corações ansiosos na educação dos seus sentimentos. Certamente que existe uma luta muito grande para o espírito reencarnar, devido às provações que eles têm de passar nesse fechamento de ciclo. Os devedores desejam voltar, mas, como impediram muitos de renascer, são impedidos pela lei de justiça, por causa da ação dos aparelhos anticoncepcionais, sem falar do aborto provocado, crimes dos crimes, por tirar a vida dos indefesos. Porém, a vida aproveita a morte para lições, onde o espírito recolhe experiências e resgata de vidas pretéritas. Como já falamos, os pensamentos dos pais são poderosos, principalmente na gestação das crianças. Há mulheres que apresentam uma gravidez psicológica, com todas as manifestações de gestação. São as ideias que tomam todas as formas,
mas a qual faltou o intercâmbio dos elementos vitais do homem e da mulher para tal empenho. Dentre os natimortos também há, ainda que raramente, experiências dos engenheiros siderais em novos corpos, com determinadas modificações no corpo genético do casal. Esse é o aprimoramento do ser humano. Tudo na vida vem da teoria para depois surgir a prática, tendo enfim, a conclusão como realidade. Há aprovações de toda a natureza. Há crianças que vivem minutos, mesmo tendo um espírito destinado a tomar, como tomou o seu corpo. É o saldo. Ela deveria viver apenas aqueles minutos para enriquecimento das suas experiências. A Terra vai passar de mundo de provações, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, para mundo de regeneração, quando os que se destinam a regenerar herdarão esse paraíso, formando, assim, novos corpos que possam suportar todas as reformas morais e espirituais. As coisas de Deus não têm somente uma destinação. É como uma universidade, onde se formam homens para diversas atividades intelectuais. O Espiritismo, na sua grandiosidade, em se juntando com o progresso, oferece ao homem diversos meios de se educar na vida física e para a vida espiritual, saindo da vida que poderemos comparar, chamando-a natimorta, para a glória da vida imortal, acompanhando Jesus e sentindo Cristo pulsar em seu coração. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 357, o aborto. Na última mensagem deste singelo livro vamos tratar de um crime contra a vida, que se expande na atualidade, o aborto. Verdadeiramente, o aborto não é uma existência nula porque, como já dissemos, tudo carrega consigo uma lição valiosa. A natureza é Deus, e Deus não perde tempo, que foi Ele mesmo quem fez. Se o aborto foi provocado, as mãos que deram início a esse crime sofrerão as consequências do ato criminoso. Por outro lado, esse fato busca educar o que se destinou a nascer e a sofrer a provação de não nascer. É o escândalo anunciado pelo Evangelho quando Jesus disse que era necessário, mas aí daquele que for motivo das violências sobre a vida. Existe espírito que por muitas vezes é impedido de nascer, ora é a natureza cobrando, ora mãos assassinas que o impedem de ver a luz do mundo pelos olhos da matéria, ou, então enfermidades que acometem o pequeno fardo, fazendo lardear suas vibrações, desatando os laços da alma que se prendiam ao corpo. Deveria estar escrita em todos os livros do mundo esta frase: respeite a vida. O homem não tem o direito de fazer justiça. A natureza sabe como se comportar com os criminosos. Não queiramos formar um tribunal em nossa mente, pois somente a consciência de cada criatura é capaz de comandá-la nos devidos rumos, para que a luz nasça nos caminhos percorridos. No entanto, muitos homens respeitam essa vida e, por vezes, defendem as vidas daqueles destinados a morrer pela ignorância humana, mas deixam de respeitar as outras vidas que se esticam quase sem leis e que pedem a compreensão dos homens pelos seus gestos de defesa instintiva, espalhados na natureza. Entretanto, eles se fazem surdos e cegos para matar, destruindo sem saber o próprio ambiente onde vivem. Em tudo que violentamos está operando um tipo de aborto, e isso é crime dos crimes. Tudo tem uma razão de ser. Deus nada faz sem motivo. Não devemos provocar nada, nem violentar nada. Escutemos a voz do Cristo no reino da consciência, que saberemos o que fazer com utilidade. Jesus Cristo é o portador da vida. Ele é o canal de Deus para que a luz se faça no mundo e para os homens. A violência não é somente física. Ela é gerada nos pensamentos e eles podem violentar as atitudes dos companheiros, desfazendo ideais e dando intuição negativa às criaturas fracas nos caminhos que se percorrem. O Evangelho surgiu no mundo em nosso socorro, para nos ensinar como pensar e transmitir ideias na brandura do amor, de modo que surja em nossos corações a caridade. Não devemos abortar as ideias nobres dos nossos irmãos em caminho. Alimentemo-las todos os dias,
pois são sementes plantadas por alguns missionários da verdade. Procuremos ajudar a todos, no que pudermos servir, e respeitemos a vida em todas as suas manifestações, que a própria natureza passará a nos ofertar mais vida e consciência das vidas que nos cercam, por amor de Deus. O aborto é falta de Jesus no coração, e a vida é o Cristo no seu esplendor, na consciência dos homens. Fim.